com essas músicas, esse tempo, essas músicas nos motivam nesse momento, né, nesse tempo, nessa parte do culto, há uma atitude de devoção, nos inspira. Muito obrigado, que Deus abençoe. Queridos, eu quero compartilhar nesse mês sobre Mateus capítulo 6, e eu quero começar ali com a parte final do Mateus capítulo 6, especialmente o verso 33, ele é muito conhecido. Mateus 6:33 fala: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa manhã e logo mais à noite. Mas antes de falar sobre isso e ler o texto, eu gostaria que nós começássemos a pensar sobre esse reino de Deus e sobre essa dependência do governo de Deus, essa confiança no reino de Deus, a partir do testemunho da irmã Valdice. Eu já vou convidá-la para vir aqui. No ano passado, no finalzinho ali de dezembro, ela, no domingo pela manhã, falou: pastor, eu quero compartilhar algo. Mas naquele momento não havia como a gente fazer aquela inserção. E aí, vem cá, sobe aqui. Ela disse: não, pastor, não quero usar o microfone. Não é isso? Então ela não vai usar o microfone. Eu que vou usar, irmãos, o microfone, segurando para ela, tá bom? Mas a Valdice sempre pede orações, entre outros motivos, pelo o Rafael. E o Rafael, seu netinho, nasceu, né, com algumas dificuldades, muitas, né? Algumas não, muitas, no tratamento da sua saúde, no seu desenvolvimento. De vez em quando ele precisa ser submetido a um processo cirúrgico. O Rogério já esteve aqui compartilhando um testemunho já há um tempo. E no ano passado também passou por um processo. E ela quer compartilhar um pouquinho o que foi que Deus fez, né, na vida dela, do Rafael, do Rogério, da família. Tá bom? Se eu segurar o microfone, atrapalha assim um pouquinho? Não. Mas bom dia, irmãos, aqueles que eu não vi. Já estava com saudade da minha igreja, né? Esse mês todo eu não vi. E então eu estou aqui para compartilhar o que Deus fez na vida do Rafael. Deus tem feito maravilhas na vida dele desde que ele nasceu. Quando ele nasceu com 2 dias, ele já fez uma cirurgia muito grande, que ele nasceu com a barriga toda aberta, com tudo para fora, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou. E ele fez agora em novembro, uma cirurgia bem grande também. Foi 9 horas de cirurgia. E ele foi uma recuperação assim que a gente nunca esperava, né? Então o médico tinha falado que tinha que tirar, e aumentou a bexiga dele. Só que o médico falou que ele tinha que tirar 15 centímetros do intestino delgado dele. O Rafael não tem o intestino grosso. E o Rafael só tem um rim que funciona, o outro é pequenininho. Então o médico estava preocupado de tirar esses 15 centímetros do intestino dele. Porque mais adiante podia dar complicação para ele, né? Mas Deus foi tão maravilhoso. Eu não consigo falar. O médico falou, quando ele abriu o Rafael, que ele estava dedilhando lá o intestino dele, ele viu uma bola. Ele falou: meu Deus, o que será essa bola, né? Aí ele tirou a bola, e essa bola estava ligada com um fiozinho no rim pequenininho. Ele tirou essa bola e mandou para o laboratório, fez exame, né? E nessa bola estava cheio de uma água, assim, espécie de um líquido de urina, essa coisa assim. E fez os exames, era coisa simples, é normal, não era nada grave. Então ele usou essa bola para aumentar a bexiga do Rafael. E não precisou tirar o intestino dele. Tirou só um pedacinho pequenininho para fazer o canalzinho, para passar a sonda, né? E então a gente ficou maravilhado, né? Impactado com aquilo, né? A gente, nossa! E aí depois
veio o anestesista conversar com o Rogério, mas a Jaca, ela falou, olha, vocês agradecem a Deus por isso que apareceu essa bola e não foi preciso tirar o intestino dele, mas, por outro lado, Deus fez outro milagre, de ter aberto ele agora e essa bola não ter estourado dentro dele, porque senão ia ser muito pior, né? Então, eu não podia deixar de falar, né? Eu tenho falado isso para onde eu vou. E o Rafael, na recuperação dele, já está aí. Como que o Rafael vai fazer? O Rafael não vai ficar parado, porque ele é um foguete. Mas ele ficou tão quietinho. Eu falei para ele, filho, fica quietinho, que não pode sair a sondinha do buraquinho. E ele ficou quietinho. O pessoal falava assim, mas eu vou poder ir na escola? Vai, até na escola você já vai poder. Então, hoje ele usa a bolsa, né? Esqueci o nome lá. Não é colostomia, de hidro, um nome assim. E agora ele está com essa bolsa e tem a sonda. Só que, por enquanto, ele está com essa sonda, mas quando ele sai, a Jaque, porque agora, durante 6 meses, a Jaque tem que tirar aquela sonda de 1 em 1 hora, tirar o xixi, né? De 1 em 1 hora. E quando ela sai, aí não tem jeito, então, aí ele vai com a bolsinha do lado. Ele carrega a bolsinha na mão, né? E, então, a recuperação dele foi... O médico falou, olha, nunca um cliente meu teve uma recuperação tão boa que não teve infecção, né? Não teve infecção, nada. E ele falou, olha, o Rafael era para ficar 10 dias no hospital, acho que 5 dias na UTI, e ele saiu com 3 dias, ele foi para casa. Aí que o médico falou, né, eu vou liberar o Rafael porque a Jaque tem um cuidado enorme, sabe? Então Deus tem fortalecido ela também, que é muito difícil para ela, muito difícil. Agora que vai começar a escola, ela vai ter que ir para a escola com ele, porque de 1 em 1 hora ela tem que tirar o xixi, né? Vai estudar junto. Vai estudar junto, né? Então, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, todo mundo em casa, gente, nossa, foi uma benção, né? E que Deus esteja preparando para a nova cirurgia que ele vai fazer no ano que vem. No ano que vem vai fazer outra, né? Quantos anos? Hoje ele está com 5 anos. Mas ele é um foguete. Né? Quem vê o Rafael assim, acha que ele não tem nada, sabe? Um dia, no banco mesmo, um cara criou caso com a Jaque, né? Porque ela entrou na fila preferencial e o cara achou, né? Furando fila, né? Mas Deus tem abençoado muito o Rafael desde que ele nasceu. Ele já fez umas 5 cirurgias já. Ano que vem faz outra. E até a adolescência ele vai fazer, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus e agradecer as orações dos irmãos, né? Que têm orado por ele. E agradecer também pela força que Deus tem dado ao Rogério, a Jaque, o Vitor, né? É isso aí que eu tenho que compartilhar, essa bênção maravilhosa. Vamos mesmo sentados como nós estamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos mais uma vez erguer a nossa voz juntos aqui, na tua igreja, junto da nossa irmã Valdice. E como ela muito bem disse, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso e segundo os teus propósitos eternos, ó Deus, o Senhor tem surpreendido a essa família, o Rogério, a Jaque, ó Deus, com a cada experiência com o Rafael, surpreendido com uma bênção, com alguma coisa, ó Deus, especial, que traz ânimo, que traz alegria, que traz uma renovação, ó Deus, de entusiasmo no cuidado com o Rafael. Senhor, muito obrigado por cada cirurgia que ele fez e por ter sido muito bem sucedida. Muito obrigado por essa última e por esse elemento surpresa que, ó Deus, de preocupação,
virou solução. Aquilo que num primeiro momento provocou muitas interrogações, ó Deus, ali a equipe médica e cirúrgica, pela graça do Senhor, se tornou uma exclamação, ó Deus, de alegria e de louvor ao Teu nome. Continua abençoando Rafael. Ó Deus, todo este ano, seu período de estudo ali, a sua integração ali na escola onde ele estuda. Abençoa o Rogério, Deus, renova as suas forças, seu ânimo, prospera as suas mãos. Abençoa a Jaque, ó Deus, todo esforço e cuidado como mãe, tanta cautela e tanta presença requerida, e com tanto amor e com tanta paciência. O Vitor também. Ó Deus, e a irmã Valdice, que compartilha conosco, que é esse elo com a família, e que traz para nós esse testemunho emocionada, e que nos emociona também, Deus de louvor e de ação de graças. Nos ensina, Senhor, mesmo no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida, nos ensina a confiar, nos ensina a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao cuidar dos irmãos, trouxe água, trouxe pano, né? Vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Nós queremos, neste mês, gastar um tempinho olhando para esse capítulo, especificamente esse capítulo do Sermão do Monte, esse que ficou conhecido, conforme o registro de Mateus, como o Sermão do Monte do Senhor Jesus, o maior e o mais profundo sermão da história, onde Jesus apresenta os valores, os princípios que devem estabelecer assim o norte da vida do homem e da mulher, que chama a Jesus de seu Senhor e Salvador. E nesse capítulo 6 ele começa falando aqui dos 3 pilares da espiritualidade judaica, a oração, a esmola e o jejum, e termina falando sobre a busca pelo reino dele, o reino de Deus. E é sobre isso que eu queria, nessa manhã, pensar com os irmãos. Abra então sua Bíblia, Mateus capítulo 6, e vamos ler a partir do verso de número 25. A Bíblia diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vou fazer uma pausa, algumas versões diz, né, o côvado, ou 1 centímetro, uma altura, não é? Alguns centímetros a mais. Mas, seguindo, o verso 28 diz: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou ainda que vamos vestir, pois os pagãos, ou gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. O verso de destaque é o verso 33.
Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, há uma promessa aqui, e todas as coisas, que coisas? O que ele menciona antes, lhe serão acrescentadas. Reino de Deus, ou reino dos céus, é uma expressão que traduz, em resumo, a ideia de domínio. Nós não vivemos hoje aqui em uma monarquia. A gente aprendeu que a gente vive em uma democracia. Há quem questione se esse é um bom conceito, inclusive, para descrever o governo, mas é o termo que a gente usa para falar, né, do nosso governo, do sistema de governo do nosso país. Então, a gente não cresceu em uma sociedade que viveu a experiência cultural, né, de ver o rei, de saber que o rei mora num castelo, que ele tem, né, uma espécie de governo absoluto sobre o povo. Né? Nós não viemos dessa cultura, ainda preservada em alguns países, de um modo, acho que muito mais emblemático até na Inglaterra. Nosso sistema é um sistema democrático de governo presidencialista. Né? Mas a ideia e o conceito permanecem, de alguma forma, o mesmo. Do que o Senhor Jesus fala quando fala do reino de Deus? Entre outras coisas, de um modo geral, ele está falando deste reino, deste governo, deste comando de Deus sobre todas as coisas. E o que Jesus então está dizendo aqui em Mateus 6,33 é que eu e você precisamos buscar este governo, este comando de Deus, como um governo e um comando de um rei, então um governo e um comando de poderes absolutos sobre a nossa vida e sobre este mundo. E este é um tema presente, especialmente retratado em Mateus, de um modo muito abundante, em todo o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, mas ele se faz presente aqui com muita intensidade na pregação de João Batista, conforme Mateus 3:2, na pregação de Jesus, que começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, como João Batista, e crede, porque o reino de Deus é chegado, está chegando, está entre nós. As parábolas de Jesus falam muito do reino em Mateus, e ele diz então: o reino de Deus é semelhante a, e aí conta uma história, e o reino de Deus é semelhante a, e conta uma outra história. Então este é um tema presente, especialmente retratado ou descrito no Evangelho de Mateus. E Mateus, de alguma forma, descreve os sinais que Jesus faz, sempre fazendo muitas referências às profecias do Velho Testamento, porque a preocupação de Mateus é para os seus leitores confirmar que Jesus é o Messias, conforme os profetas do Velho Testamento haviam anunciado que viria. E então os milagres de Jesus são narrados e são inseridos dentro da narrativa de Mateus, visando mostrar que é o sinal dessa chegada do reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, a doença cessa, o mal recua. Mas como pode isso? Se o reino de Deus já chegou, a pergunta que muitos estudiosos fizeram, né, ao longo da história da igreja é: como é que a gente ainda tem que lidar com o mal? Às vezes a gente vê uma vitória, o Valdir contou uma experiência, uma vitória, e a gente diz: glória a Deus. É o reino de Deus, um comando de Deus intervindo ali. Mas e quando acontece diferente? E quando a gente tem uma expectativa de saúde, mas a doença prevalece? É porque o reino de Deus chegou, mas a expressão que os teólogos acharam melhor para descrever é de que ele chegou, está chegando e vai chegar plenamente um dia quando Jesus voltar a segunda vez. Então é mais ou menos o seguinte raciocínio: o reino de Deus como possibilidade já chegou, mas a sua plenitude ainda há de ser estabelecida. E quando a gente começa a entender então este conceito de um reino que já chegou, mas ainda não plenamente, a gente começa a ter mais entendimento dessa palavra de Jesus quando ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A gente começa a entender que esse reino, embora já chegou, ele precisa ser o quê? Buscado. A gente começa a entender por que a oração, que nós aprendemos a chamar de oração do Pai Nosso,
que é a primeira expressão dessa oração, também diz lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí o que diz em seguida? Venha a nós o nosso reino. E aí traduz o sentido dizendo: seja feita na terra a tua vontade, assim como no céu. Então a gente busca, a gente ora esse reino. E este teólogo da virada do século XVIII para o XIX, Abraham Kuyper, acho que é assim que se pronuncia esse sobrenome dele, ele é um pensador, um teólogo, muito influente no período dele lá na fundação e organização das igrejas reformadas da Holanda, foi primeiro-ministro na Holanda, um pensador e um teólogo muito profundo, e falando sobre o reino de Deus, ele fez essa afirmação e achei que valia a pena a citação dela, porque traduz bem esse conceito e fecha essa introdução. Ele disse: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Nós estamos sobre o reino de Deus, mas há ainda muito da presença do reino das trevas, da maldade, do pecado e das suas manifestações no mundo em que nós vivemos. Paulo diz que o Senhor Jesus nos transportou, a palavra do Senhor diz que nós nos tirou desse reino das trevas para o seu reino de luz. E então, dentro desse contexto, irmãos, olha aqui para mim, dentro desse entendimento de governo, de soberania de Deus, de vontade de Deus para você prevalecer, é que o Senhor Jesus, então, faz este apelo e essa exortação para mim e para você, como fez lá para os apóstolos e que estavam ouvindo o seu sermão. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu concluo, então, que o reino de Deus é uma escolha. Ele já chegou potencialmente em Cristo Jesus e está se estabelecendo pela ação do Espírito de Deus em mim, em você e neste mundo e na igreja. Mas nós não podemos ser espectadores disso. A vocação, o nosso chamado em Cristo é para sermos colaboradores deste reino, sinalizadores da presença e da chegada deste reino, pregadores deste reino, promotores deste reino, anunciadores que este reino chegou, que o governo de Cristo quer se estabelecer e vai se estabelecer. E Ele nos convida a sermos colaboradores dele. De algum modo, Deus nos convida a sermos parceiros desse projeto. A vontade do rei vai se estabelecer. Mas Ele diz: vamos fazer uma parceria. Vamos trabalhar por isso juntos. Seja como discípulo de Jesus, seja colaborador. Paulo diz: nós somos o quê? Somos colaboradores do Senhor. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. E Abraham Kuyper traduziu de uma maneira muito, muito bonita e poética. Não há nenhuma área na cultura, na vida humana, que não pertença ao Senhor, onde o reino de Deus não reclame, diga: eu quero me estabelecer. Por quê? Porque este mundo foi criado por Deus, idealizado por Deus. E Ele, no seu projeto de criação, criou a mim e a você como a imagem e semelhança dEle e nos confiou o domínio sobre este mundo. E o que nós fizemos na representação dos nossos pais, Adão e Eva, resolvemos governar como se fôssemos Deus, o reino que era dele. Porque, de certo sentido, não sei se você lembra lá de Gênesis, capítulo 3, não foi isso que a serpente propôs? Ela disse: vocês serão como Deus. Para que o governo de Deus? Por que você não governa a si mesmo? Eu acho que não está dando muito certo, né, gente? Quando olho para o mundo e para a história, eu tenho a impressão que o nosso governo não está funcionando bem. E o melhor que a gente faz é converter o nosso coração à mensagem do Evangelho, dizer: Senhor, reina em mim, como nós cantando, reina no meu coração, reina em toda a minha vida, nas minhas mentes, nas minhas emoções, na minha família, nos meus negócios, reina na minha vida, reina na minha cidade, reina no meu país, reina nesse mundo, porque tudo te pertence. Mas nós precisamos buscar, e essa é uma busca a ser levada adiante todos os dias. Como é que nós implementamos, então, a busca desse reino na nossa vida? Quero citar algumas coisas para a nossa edificação. Primeiro, a experiência de busca do reino de Deus começa com um novo nascimento. Só é possível
experimentar essa presença do reino de Deus, se antes de qualquer possibilidade de ação nossa, nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que o nosso coração se inclina para aquilo que não é certo e não é correto. Alguns dias atrás, estava vendo uma conversa, e alguém mandou para mim um texto na internet em que se discutia por que Deus permitia alguém tão perverso como, por exemplo, o Hitler. Por que Deus permitiu nascer um homem, né, que se tornaria essa figura sombria, né, medonha da história, marcaria a história humana, especificamente a história dos judeus? Por que Deus não interviu nisso antes? E aí eu estava vendo as respostas e eu fui refletir sobre aquilo, né, porque, embora a gente às vezes tenha uma resposta pronta, quase imediata, que a gente aprende aqui e ali, às vezes a gente fala de coisas sem refletir muito, né? E eu comecei a achar interessante o questionamento, fui lendo as respostas, mas uma das respostas dizia isso, que Deus, na verdade, criou todo mundo bom, e que o Hitler nasceu bom, que depois ele se desviou. E parece que faz sentido, né? Que Deus não cria ninguém mal, esse era o argumento. Deus não cria ninguém mal, Deus cria pessoas boas, e Deus só faz nascer gente boa, mas as pessoas, gente boa, se desviam. Só que depois eu fui ler o texto bíblico e disse, não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, essa é uma lógica que tenta aliviar um pouco a barra de Deus, né? Como é que eu passo para desculpar Deus por ter deixado Hitler chegar onde chegou? Porque o problema é que Hitler nasceu errado, nasceu bom e depois se desviou. Então a gente bota na conta do Hitler. Mas o fato é que Deus deixou Hitler nascer, e o problema é que ele não era o único mal que nasceu. O único homem de inclinações perversas. Sabe quem mais nasceu com inclinações perversas? Eu e você. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia quem diz. Não há um justo sequer. O que acontece é que alguns são muito injustos e muito perversos, de tal maneira que assusta a mim, que me julgo não tão perverso. Mas se eu olhar para Hitler, talvez eu não seja, provavelmente, uma ameaça tão grande quanto ele. Mas a gente precisa entender com humildade que o potencial para a maldade se faz presente. O mesmo mal que no coração dele ganhou proporções extraordinárias, né? Descomunais, uma coisa assim, de maldade faraônica, de tão grande que foi. Esse mesmo mal do pecado está presente em todos nós. A Bíblia diz que por causa de um homem, Adão e de Eva, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. De tal forma que todos nós pecamos e estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. E é essa a importância do novo nascimento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, que é um homem religioso, uma autoridade religiosa, um homem que nós diríamos, sem dúvida, um homem de bem no contexto da sua sociedade, da sua cultura onde ele está inserido, é um homem de bem. Mas Jesus diz para este homem de bem, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque ninguém pode ver o reino de Deus, o governo de Deus, se não nascer de novo. Então, como é que eu respondo ao convite de Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Reconhecendo em mim mesmo o meu pecado. Reconhecendo que eu e você, nós vivemos em um mundo caído. E que nós não deveríamos ter surpresa se o mal nos alcançar. A surpresa deveria ser se o bem nos alcançar. Porque, olha o que diz o texto na sequência. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Verso 34. E aí basta o quê? A cada dia o seu. Por que não é? Basta a cada dia o seu próprio bem. Por que ele não diz, não se preocupe com o dia de amanhã, fica tranquilo, né? Amanhã vai trazer as suas preocupações, porque basta a cada dia o seu próprio bem. Por que é mal? Por que Paulo diz, vigiem a sua vida e procure discernir a vontade de Deus, procure compreender a vontade de Deus, porque os dias que nós vivemos são o quê? Maus. Porque este mundo se inclina para o que é errado,
naturalmente para o mal, para o erro, para o pecado, para a indiferença, para a injustiça, para a maldade, para as coisas não funcionarem, para o egoísmo, para a perversidade, para a vingança. E aí, se essa é a inclinação natural do mundo, a boa notícia é que Deus já veio em Jesus. Toda a esperança messiânica do Velho Testamento se cumpre em Jesus, e com Jesus vem o reino, a chegada do reino. E com Jesus chega a possibilidade de um novo modo de existir, de viver a minha vida, de você viver a sua vida e de reorganizarmos a sociedade. O reino e o governo de Deus já chegou potencialmente, mas como chega em um mundo que está inclinado para o mal, a gente precisa ser colaborador voluntário e intencional para que esse governo vá se estabelecendo, ganhando profundidade, raiz, densidade na história de vida da gente. Como é que acontece? Quando eu reconheço o meu próprio pecado, digo, Senhor, eu sei que tem gente que peca demais e parece que não tem vergonha nem culpa, mas como eu não vou dar conta do pecado de ninguém, só do meu, eu quero inclinar o meu coração diante do Senhor e reconhecer que de vez em quando, Senhor, eu resvalo na mentira, que de vez em quando, Senhor, eu resvalo no egoísmo, que de vez em quando pensamentos perversos ocupam minha mente, porque de vez em quando alguma coisa da minha velha natureza, Senhor, se manifesta. Eu não sei o quanto ela está manifestada nos outros, mas eu sei que em mim ela está presente. Tem misericórdia de mim, Senhor. Esse foi o clamor do apóstolo Paulo. Eu não creio que a minha folha corrida de serviço ao reino de Deus possa se comparar ao apóstolo Paulo. Mas ele disse, sendo quem foi, miserável homem que sou. Ele quem disse, de todos os pecadores da terra, Jesus veio buscar a mim, o maior dos pecadores. Eu não sei, mas eu creio que ele ilustra essa compreensão que a gente precisa ter no nosso coração e que quebranta o nosso coração. Senhor, eu preciso realmente que o Senhor reine na minha vida. E nascer de novo para entrar no reino é reconhecer o seu próprio pecado, as suas falhas e clamar a Jesus como Salvador e Senhor. Mas em segundo lugar, Mateus 6,10 nos ensina que a gente pode orar pelo reino. Por quê? Porque o reino não virá como resultado de uma habilidade humana nata. O reino de Deus virá sobre a minha vida por uma ação espiritual de Deus e na sua também. Amém? A parte que nos cabe é a de sujeição, é dizer, Senhor, toma conta da minha vida. É mais ou menos como a imagem de Jeremias e do oleiro que o profeta Jeremias tem. Não é? Senhor, quebra a minha vida e faz de novo, não é isso? Refaz a minha vida. Eu quero ser esse vaso moldado pelo Senhor. Então, a oração é a mais estratégica ação que a gente pode empreender para que este governo de Deus ganhe lugar na minha vida, na minha história de vida, na maneira como eu me relaciono com você e você comigo, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós tratamos as nossas finanças, na maneira como nós lidamos com as ofensas, na maneira que nós lidamos com o cerco da vida, que às vezes traz aflição para o nosso coração. Senhor, Mateus 6,10, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É interessante como em alguns momentos os discípulos revelam uma surpresa sobre a autoridade de Jesus com os ventos, com os mares. Você lembra de um texto, por exemplo, assim? Está no meio de uma tempestade, Jesus está dormindo lá no cantinho do barco, e os discípulos não estão dando conta, eles têm receio que o barco vá a pique, aí eles acordam Jesus, dá uma sacudidela neles, Senhor, acorda aí, acorda, o Senhor não está percebendo que nós vamos perecer? E aí Jesus levanta e diz, homens de pequena fé, calma, calma. E aí ele dá uma ordem para o vento e para o mar. Você lembra desse texto? O que aconteceu com o mar e o vento ali? Bonança, né? O mar ficou sereno e o vento cessou. E aí eu quero saber se você lembra do texto. O que os discípulos disseram de Jesus? Quem é este que? A natureza obedece, mas olha que coisa interessante. A minha e a sua obediência é uma escolha nossa. Porque Deus manda, a gente fica quieto, a gente não fica. Deus manda, não vai por esse caminho, e a gente vai.
Deus diz, não coma e não toma porque vai morrer. E a gente toma, come e morre. Porque a única coisa neste mundo que ainda não está sujeita ao reino de Deus é o coração humano. Então aprenda uma segunda coisa, buscar o reino de Deus é uma experiência de render o coração, e a oração é essa disciplina espiritual de rendição do coração, é a gente dizer, Senhor, a minha expectativa, o meu desejo, o meu pedido é este aqui, mas seja feita a tua vontade, aqui no meu coração, na terra, como é feita a tua vontade no céu. E é tão interessante porque no texto que nós lemos, logo mais à noite, nós vamos explorar um pouco mais o significado dessas palavras, quando ele faz referência aos pássaros e ao lírio, né? E ele está dizendo, Deus está cuidando da natureza, por que a gente acha que Ele não vai cuidar da gente? Então, a gente implementa essa busca pelo reino de Deus na medida em que a gente ora. E, por fim, nós implementamos essa presença do reino de Deus na medida em que a gente enfrenta diariamente o pecado no mundo. Mateus 12, 28 a 29, tem essa expressão de Jesus. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, o governo de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. É uma resposta de Jesus, uma discussão, na medida em que um homem que foi liberto de um espírito demoníaco, e aí alguém começou a dizer lá no cantinho, ele faz isso porque ele mesmo está com um demônio, ele é uma espécie, acusando Jesus de uma espécie de estratégia, não é? É como se a sua autoridade fosse inclusive demoníaca, e por isso que os demônios estão atendendo. É mais ou menos quando a gente diz assim, eles que se entendam, não é? Você acha que tem duas pessoas com afinidade em alguma área da vida, e eles que se entendam. E Jesus diz, será que eu estou exercendo autoridade como espírito, sobre o espírito maligno, porque há malignidade em mim? Ele diz, um reino dividido não subsiste. Agora, se eu expulso com a autoridade que vem de Deus, é pelo Espírito de Deus, então chegou o reino de Deus. Ou seja, pessoas oprimidas, endiabradas, endemoniadas, por mais assustadoras que elas possam ser, elas podem se render ao governo de Deus e serem libertas. Dito de outra maneira, não há um coração humano tão duro e não há uma realidade existencial tão complexa onde o Evangelho não possa penetrar e mudar e transformar. Amém? Isso deveria nos dar mais coragem, às vezes, para ter paciência e ousadia na pregação do Evangelho. Porque há experiências humanas e há realidades existenciais que a gente olha assim e diz, como é que isso vai mudar? Se tem gente assim no seu ciclo de relacionamentos, olha, essa pessoa não vai mudar nunca. Ele é muito cabeça dura, não é isso? Ou ela é muito... Não, mulher não é cabeça dura, mulher é teimosa, é diferente. Né? Homem é cabeça dura e mulher é teimosa. Ela é muito teimosa. Né? Não há coração tão duro, nem mente tão teimosa, que não possa se render ao governo e ao reino de Deus. De alguma forma, essa declaração de Jesus diz, se o Evangelho chegou, se Jesus chegou, a transformação para uma vida nova, mais feliz e plena, é sempre possível. Em mim, em você e em nosso contexto de vida. É uma palavra que traz esperança e ânimo para a gente. Mas há um outro texto interessante de Mateus 25, que é um texto escatológico, que faz referência à volta de Jesus, e que também traz o mesmo sentido de maneira mais mobilizadora das nossas ações solidárias. Ele diz assim, então o rei, olha aí, o rei do reino de Deus, dirá aos que tiverem à sua direita, vinde bendito meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Jesus está dizendo que quando o reino se tornar pleno na segunda vinda dele, um critério de avaliação histórica da nossa vida vai ser o quanto nós fomos capazes de colaborar na busca do reino de Deus, sendo servo, solidário e fraterno com aqueles que eram mais frágeis e mais carentes. Servir. Servir é uma forma de colaborar
com a busca ou com esse desejo, com essa expectativa de que o governo de Deus se estabeleça. Então, toda vez, olha aqui para mim, que você encontrar uma demanda, uma necessidade, uma carência, e essa necessidade, essa carência inquietar o teu coração, não vai para casa assistir uma comédia para distrair a cabeça, né? Mas dobre os joelhos e ore: Senhor, como é que eu posso fazer para ajudar? Eu falo porque às vezes a gente depara-se com tanta miséria que a vontade que dá ou não é? É de fugir. A gente lida com algumas pessoas, ou convive às vezes com realidades, né, existenciais do nosso mundo, da nossa cidade, né, às vezes na nossa própria história familiar, e que a vontade que você tem é assim: nossa, eu quero cortar caminho desse ambiente, eu quero cortar caminho dessa pessoa. Ficar distância, porque né? Às vezes porque a gente não tem perspectiva, nós perdemos a perspectiva do reino e a gente não crê na mudança possível. Será que vai mudar isso? E segundo, porque a gente sente sugado a nossa energia, a gente se sente atingido de alguma forma, e a gente diz: deixa eu distrair minha cabeça, senão eu não aguento, né? E a gente quer fugir. Mas a gente precisa aprender a dar uma outra resposta, né? Embora talvez a gente possa, claro, em alguns momentos, né, tirar férias para descansar e renovar as baterias. Olha aqui, vê se faz sentido isso para você. As férias e o descanso, né, eles são necessários e fundamentais. Por quais razões? Para que você vá trabalhar mais depois. Eu sei que a gente não gosta de pensar muito nisso, mas a gente tira férias para não sucumbir no trabalho, para recarregar as energias, as baterias, para voltar para onde? Não tem. Paulo diz: quem não trabalha, que não come, não é isso? Ou seja, tem que trabalhar. E, de fato, irmãos, buscar o reino de Deus dá trabalho. Dá trabalho, primeiro, esse trabalho de reconhecer o meu próprio pecado, as minhas limitações, de dobrar os meus joelhos com humildade, dizer: começa em mim. Aliás, como diz uma canção antiga, né? E não é sugestão para a gente cantar, não, viver, é só uma citação, né? A começar em mim, quebra corações. A gente gostaria muito que Deus começasse o quebrantamento do coração no outro, é uma tendência. E o poeta percebeu isso e colocou as coisas no seu devido lugar. Se houver quebrantamento, que comece comigo, Senhor. Esse é o primeiro trabalho, o trabalho de reconhecer as nossas limitações e pecados e buscar o reino, o governo de Deus sobre a nossa vida, e a partir disso, né, orar, e a partir disso servir para louvor e glória do Senhor. Você está disposto a fazer isso um pouco mais esse ano? Amém? O fato de você ter vindo aqui nesse domingo, nesse primeiro domingo de culto matutino, né? É o primeiro domingo com culto pela manhã do ano. Em todo janeiro só teve culto à noite. O fato de você ter vindo aqui diz algo a teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Diz que a gente está buscando, Senhor. A gente quer o reino de Deus, amém? Se você não quisesse o reino de Deus, você não venha para cá. Você ficava em casa, descansando, né? Preparando a churrasqueira para daqui a pouco, né? Fazer aquele churrasco. Embora isso também seja permitido, irmãos, é santo, não é isso? É dia santo ao Senhor, é dia de holocausto, então dá para queimar uma carne no domingo sem culpa, não é isso? Tem base bíblica lá no Velho Testamento. Mas é um compromisso que você e eu precisamos renovar todos os dias. E a minha palavra com você aqui nessa manhã e com a igreja nesse domingo, nesse primeiro domingo, então, em culto pela manhã, vamos renovar o nosso compromisso com o reino de Deus, amém? Confessando os nossos pecados, orando um pouco mais, dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Crendo que a transformação é possível e se colocando como colaborador de Deus, como servo e serva de Deus, a serviço do reino de Deus. Quero terminar com essa frase do C.S. Lewis. E convido os músicos para subirem já aqui, nós vamos cantar uma canção e vamos celebrar a ceia. Vamos ler juntos essa frase? Você consegue ler a frase? Então vou ler junto que você participa um pouquinho. Um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. E o cristianismo é a história. Irmãos, nós estamos conspirando aqui. Interessante, C.S. Lewis diz que quando a gente se reúne domingo na igreja, esse autor, é um inglês, ele escreveu alguns livros com histórias muito interessantes, algumas, né,
virou uma série no cinema, que é Os Contos de Nárnia, né? E Os Contos de Nárnia fala de um leão, né? Aslan é o nome do leão. E todo mundo que assistiu esse filme também já deve ter percebido que Aslan é a representação, né, figurada, simbolizada nesse conto de quem? De Jesus. Né? O reino está sob domínio de uma princesa perversa, não é isso? E aí Aslan está ausente durante muito tempo e há uma conversa entre os habitantes deste reino, dizendo, na época de Aslan não era assim. Aslan vai voltar um dia, Aslan vai vir, Aslan vai vir. Quando ele vier, tudo vai mudar. Não é? E tem aí os humanos, os filhos de Adão, na literatura, que eles entram neste mundo de fantasia através de um guarda-roupa. Não é? E eu me lembro de ter assistido esse conto em desenho animado, né? E aquele desenho animado antigo de 2D, tá certo? Não era 3D, 2D, né? Aquelas imagens. Mas eu me lembro de criança, talvez aí com uns 9 anos de idade. Eu assisti o desenho animado. E quando o desenho animado chegou no momento ápice da história lá, eu, uma criança, 9, 10 anos, na mesma hora pensei, igual Jesus. Ele fez igual a Jesus. Eu estou dando spoiler, né? Mas é um filme longo, e a história, mesmo dando spoiler, é bonita, mas eu quero dizer a você que o que acontece nesse conto de Nárnia é que o Aslan se sacrifica por causa de um dos filhos de Adão. Um menino que havia perdido o direito de domínio da sua alma para a princesa Má. E a princesa aceita sacrificar a vida do Aslan, o leão, no lugar e libera o menino. O que acontece depois que ele está morto 3 dias é que ele ressuscita. O leão ressuscita. E Leão diz, o que a feiticeira não sabia é que é uma lei mais profunda, que quando um inocente paga pelo culpado, a morte não pode reter o inocente. Jesus Cristo não tinha pecado. Não estava sob a maldição do pecado. Mas ele sofreu o pecado e se fez maldição no nosso lugar. E hoje eu posso chegar aqui e dizer, eu reconheço no meu coração que algumas coisas não estão muito bem, podem melhorar. Eu posso aprender a ser uma pessoa melhor. Eu não cheguei no meu melhor, na minha melhor performance, né, de ser humano. E eu posso dizer isso com franqueza, com honestidade, sem citar nada específico, mas de um modo geral, porque eu confio no que Jesus fez por mim. Por que eu creio que eu posso terminar 2020 melhor do que comecei? Por que eu creio que eu posso chegar no final de 2020 um homem melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor, um crente melhor? Porque Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados e agora o governo de Deus chegou para a minha vida. E a transformação é possível, a mudança é possível, a vitória sobre o pecado é possível. Da minha parte, o que preciso fazer é buscar. Há uma busca a ser feita. Há um empenho requerido da nossa parte, não é? E é isso que a gente faz quando vem aqui. Esse autor, então, C.S. Lewis, ele diz, o que a gente faz domingo de manhã na igreja? A gente conspira. A gente vem para cá e fica pensando, o que a gente pode fazer de bondade essa semana para vencer um pouco mais a maldade desse mundo? Onde é que tem gente egoísta para eu ir lá e ser solidário? Onde é que tem gente impiedosa para eu ir lá e ser piedoso? Onde é que tem gente estressada, disparando tiro para tudo quanto é lado, para eu ir lá e agir como pacificador do ambiente? Onde é que tem clima de guerra, para eu ir lá e levantar a bandeira branca da paz? Por quê? Porque nós estamos conspirando contra o reino das trevas a favor do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus, amém? Mas isso não é uma luta que a gente possa empreender sozinho, nem na força do nosso braço. A gente precisa orar. Eu convido você então a ficar de pé para mais essa oração. E nessa oração nós vamos também dedicar e consagrar ao Senhor a ceia, que está colocada aqui na frente e que nos lembra o que Jesus Cristo fez por nós. Lembra que com Ele, com a sua morte e a sua ressurreição, o reino de Deus já chegou. As possibilidades estão abertas. Às vezes é uma intervenção milagrosa, uma cura, uma restauração, uma transformação. Às vezes não é do jeito que a gente espera, mas é
um milagre sermos capazes de atravessar o vale da sombra da morte e ter conosco o bom pastor e saber que a vara e o cajado e a presença do bom pastor nos consola. Isso também é um milagre. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, nós invocamos o Teu nome e rogamos ao Senhor, nas palavras do Senhor Jesus, quando ensinou os seus discípulos e também então a nós a orarmos. Pai nosso, que está nos céus, santo, precioso, único, separado, distinto ao Teu nome. Ao Teu nome toda honra e toda glória. E que o Teu governo, Senhor, o Teu reino, a Tua vontade, a Tua presidência, a Tua legislação, o Teu comando, Senhor, sobre a nossa vida, se estabeleça, sobre o nosso coração, se estabeleça, sobre a nossa família, se estabeleça, assim no nosso coração, como é aí no céu, Senhor. Cumpre a Tua vontade e faz de cada um de nós como Teus discípulos, discípulos de Jesus, Teus colaboradores, Teus agentes, Teus promotores, anunciadores estratégicos, ponderados, bem articulados, inteligentes, mas ousados, comprometidos, movidos por um senso, sim, de urgência. Faz-nos seus anunciadores, onde estivermos, do Teu reino. Faz-nos agentes do Teu reino. Ó Deus, ó Deus, temos aprendido na Tua palavra. Que a gente possa, onde a gente for, onde nos estabelecemos com a nossa presença, levarmos, ó Deus, o Teu governo, o Teu reino um pouquinho mais ali. É o que nós queremos esse ano de um modo especial para a nossa igreja, Senhor. Nós queremos que o Teu reino se estabeleça ainda de maneira mais profunda, marcante na nossa vida como igreja, Senhor. E que as pessoas possam encontrar aqui o governo do Senhor para a vida delas, a direção do Senhor, o alívio do Senhor, a libertação do Senhor, a cura do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, as evidências do reino do Senhor na nossa igreja. Dedicamos o pão e o cálice nessa manhã em memória de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E ao tomarmos do cálice e do pão, anunciamos essa obra de morte e ressurreição, que é esta evidência, esta certeza da nossa salvação. Mas também, ó Deus, nutrindo, como diz Tua palavra, aquela expectativa bendita de que um dia Jesus vai voltar e o Teu reino será pleno, novos céus, nova terra. E já não haverá mais lágrima nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. E o pecado já não governará, nem se manifestará de espécie e dimensão alguma na nossa vida, nem na nossa carne. Ah, Senhor, que expectativa bendita nosso coração tem deste dia. E ao celebrarmos a ceia nessa manhã, nós a celebramos com essa bendita expectativa do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim.